Fala, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Olha só, o intuito desse vídeo é trazer de uma forma clara e objetiva um pouco da palavra que foi ministrada no domingo. Então esse vídeo eu quero chamar carinhosamente de Você ouviu o que foi dito? Então esse será o título desse vídeo. Acredito que o título dos próximos vídeos também, porque a ideia é, de fato, você que não veio, você que não está presente, ter a oportunidade de ser alcançado pela palavra que foi ministrada e aqueles que vieram também de reforçar aquilo que foi ministrado, tá bom? Então, para quem não sabe, nós estamos aqui em Limoeiro do Norte, Ceará, porque tem Limoeiro também, Pernambuco. Então nós estamos aqui há um ano nessa nova obra e tem sido desafiador, mas a graça de Deus tem nos assistido dia após dia e estamos certos de que a nossa perseverança ela vai trazer uma grande recompensa. Então queria aproveitar esse momento antes de iniciarmos aqui na palavra que eu ministrei domingo. Eu queria falar um pouco da forma como tem sido, né? Algumas pessoas têm perguntado: Robson, quantas pessoas tem dado? Quantos membros existem? Mas eu quero dizer para você, é muito flutuante o número de pessoas. Às vezes dá 10 pessoas, às vezes tem 6 pessoas no culto, às vezes tem uma pessoa no culto. Então assim, tem sido um trabalho realmente de perseverança nesse primeiro ano, mas a boa mão de Deus tem nos assistido e eu creio que isso é só o começo. A perseverança vai nos levar a grandes frutos, amém? Então você que é pastor, aproveita esse vídeo para se estimular, para ficar animado em Deus. Você que está começando uma obra, persevera, vai dar tudo certo, amém? Então estamos aqui com esse objetivo. Nós como pastores, nós somos auxiliares da educação espiritual do povo que Deus nos confia. E é interessante, porque eu lembro um pouco da minha trajetória no Rema, que quando eu nasci de novo, eu era de uma outra igreja, passei um ano em uma outra igreja e eu já fui logo introduzido no Rema, porque eu tinha uma sede e uma fome de conhecer a palavra de Deus. E aí eu conheci o Rema. E aí depois que eu passei pelo Rema, eu vi o quanto o Rema produz crescimento na vida dos filhos de Deus. E é interessante, quando você se expõe a um centro de treinamento bíblico, a uma imersão de palavra, como é o centro de treinamento bíblico Rema, você amadurece, você cresce. Eu digo que é um conjunto de coisas, né? É tanto você se expor aos ensinos da palavra, como também você fazer a sua parte. Então é uma mescla dessas coisas, tá bom? Então aqui em Limoeiro do Norte, como pastor dessa igreja, não é diferente. A gente está aqui auxiliando as pessoas, mas as pessoas também precisam fazer a parte dela. Elas precisam cooperar nesse acelerador do crescimento delas. Amém? Então são essas duas coisas elas andam juntas. Tanto nós que pastoreamos, e eu vejo isso como, olha só, né? Nós temos um culto hoje, no domingo, temos um grupo que acontece a cada 15 dias. Então, assim, as oportunidades que nós temos para pastorear nesse evento, nessa programação específica, é muito pouco. Então, eu aproveito o tempo de mesa, nem toda oportunidade está todo mundo junto. Então acaba que algumas pessoas recebem um pouco mais e outras menos. Então assim, aproveita tempo de mesa também para ensinar essas pessoas e estimula essas pessoas a também fazer a parte delas, tá? Então vamos trabalhar juntos, né? O pastor fazendo a parte dele e os membros também fazendo a parte deles, amém? Então eu digo que o Rema, ele acelera o processo. É como eu já ouvi falar, né? O Rema parece que traz 10 anos de crescimento para 2 anos de centro de treinamento bíblico, né? Isso é incrível, isso é extraordinário. E eu sou prova viva disso, né? Que eu vivi isso. Amém? Mas, deixando essa parte de lado, eu queria agora entrar naquilo que eu falei no domingo passado. E domingo passado, de forma assim bem clara e bem objetiva, Deus nos comunicou uma palavra sobre santidade. Santidade faz parte do evangelho sério de Jesus Cristo. Amém? Você não pode deixar, né, com que as pessoas
vivam de qualquer jeito, de qualquer forma. É claro que você não é aquele que vai impedir, mas você, como um pastor, você tem que estimular a sua membresia a viver uma vida de santidade. Era assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, onde eles traziam na sua mitra aquela frase, né, santidade ao Senhor, aquele povo que representava diretamente Deus ali para fazer sacrifícios pelos pecados dele e do povo, também trazia essa na faixa, na testa, na mitra, essa frase, santidade ao Senhor. E hoje, como Pedro fala, que nós somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa. Então, uma nação que é santa tem que trazer na sua vida essa característica de santidade. Não, veja bem, não é uma nação pecadora, é uma nação santa. É isso que você é. Amém? Então, eu falei domingo passado sobre a vontade de Deus ser conhecida através da leitura da palavra. Essa é uma das formas que nós temos de conhecer a vontade geral de Deus, é lendo a Bíblia, é nos dedicando às Escrituras Sagradas. E a outra forma de conhecer a vontade de Deus e uma vontade específica para a sua vida é tendo comunhão com Ele. Então, você vai ter uma vontade geral de Deus pela Bíblia, mas vai ter uma vontade específica para a sua vida tendo comunhão com Ele. Então, Deus vai te dar direções, vai te dar os próximos passos e você precisa estar atento a isso. Então, lendo a Bíblia, a gente consegue entender a vontade de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque você vai perceber que a vontade de Deus é que todos nós andemos em santidade. Então, eu disse aqui domingo passado que Paulo escreve, por exemplo, 2 cartas. Uma aos irmãos em Corinto e outra carta aos irmãos em Roma. Nas 2 cartas, ele nos chama de santificados. E somado a isso, aos santificados, ele fala, né, em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 Coríntios 1:1, 1 Coríntios 1:2, diz que nós somos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Lá em Romanos capítulo 1, verso 7, diz que nós fomos chamados para ser santos. Então veja que nós temos a vontade de Deus muito clara nas Escrituras sobre o nosso chamado. E o nosso chamado é de sermos santos. Amém? Então, falei também que essa santidade, né, iniciada lá no novo nascimento, eu expliquei isso daqui no culto. Eu disse que o novo nascimento, ele acontece instantaneamente. Ele acontece na mesma hora que você crê de todo o coração que Jesus é seu Senhor e Salvador e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê e faz de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo naquela mesma hora, naquele mesmo instante. Amém? E a santificação, ela vem na sequência. Ela está atrelada ao novo nascimento. Você vê isso claramente, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, se eu não me engano, que diz assim, que Deus deseja, olha só, mais uma vez a gente consegue ver claramente a vontade de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ou seja, nascer de novo. E quando você nasce de novo, a vontade de Deus agora é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E pleno conhecimento da verdade está atrelado à santificação. Então, o novo nascimento instantâneo, santificação, ela é progressiva, é gradual. Então, você tem paciência que você vai ver Cristo sendo formado em você. Então, falei isso. Falei que lá em Romanos capítulo 12, verso 1, diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, ou seja, santidade novamente. O nosso corpo deve ser apresentado de forma santa. 1 Tessalonicenses 4:3 claramente diz, pois esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. E no verso 7 Deus fala através de Paulo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Então a gente vê claramente que a vontade de Deus é que a gente viva uma vida de santidade.
Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe possibilidade de ver ao Senhor se não for preservando essa vida de santidade que já nos foi conferida no novo nascimento. Amém? E falei que muitas vezes as pessoas elas desistem desse processo porque às vezes elas falham. Às vezes nesse percurso ela peca, ela erra e ela não sabe lidar com o erro, com o pecado que ela cometeu. E às vezes essa pessoa está caminhando na força do seu braço, às vezes ela está caminhando com o próprio intelecto, mas a Bíblia diz que existe uma graça sobre nós. Inclusive, depois que fala aqui em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Você só separa da graça se você já estiver com a graça. Não tem como você se separar de algo que você não tem. Então a graça de Deus, ela está sobre você. Ela está te acompanhando. Essa graça que se manifestou salvadora no início para o seu novo nascimento, agora se manifesta de forma capacitadora. Então a graça te capacita a viver uma vida de santidade. Inclusive, Tony Cook fala o seguinte, Tony Cook no seu livro Graça, o DNA de Deus, diz assim, a graça para a santificação é o poder e a habilidade de Deus nos purificando e nos capacitando para vivermos vidas santas em um mundo corrupto. Então a graça, ela nos santifica. A graça está nos acompanhando e essa graça veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Tito, ela se manifestou salvadora, como diz João, que diz assim, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Amém? Então falamos sobre isso, falamos exatamente que esse processo do novo nascimento que foi iniciado, Filipenses 1,6 fala, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, dentro de você, através do novo nascimento, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la. Então existe aqui um trabalho conjunto. Você procura fazer sua parte e a graça, ela te assiste nisso. Ninguém cresce por acidente. Ninguém vive uma vida de santidade por acidente. Você tem que querer, você tem que fazer a sua parte. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então, 1 Coríntios 6,11 diz que nós fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados em Cristo Jesus. 1 Pedro 1,14, 15 e 16 fala que nós somos filhos da obediência, que nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos no passado. E fala que segundo é santo aquele que nos chamou, nós devemos nos tornar santo. E esse nos tornar fala sobre esse processo da santificação. E ele conclui dizendo, ele fala, em todo o vosso procedimento, seja santa todas as suas atitudes, sede santos porque eu sou santo. Então Deus nos convoca para a santidade. E eu concluí a ministração falando sobre o conselho que existe lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Quando diz que o injusto continue fazendo injustiça ainda, aqui ele não está estimulando o injusto a continuar sendo injusto. Ele está falando como as coisas são devido à natureza que está nessa pessoa. Então o injusto, ele vai continuar produzindo injustiça por causa da sua natureza. Agora existe o outro lado também. Olha só, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo, que é você, que sou eu, continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, o santo que iniciou através da nova natureza, da nova criação, continue a santificar-se. Não importa o nível que você já chegou, não interessa se você já é pastor, já é graduado, já é PhD em divindade, não importa, você precisa continuar santificando
a você mesmo. Amém? Através dessa graça, através da palavra, através de uma renovação da sua mente, você vai ver Cristo sendo formado em você. Amém? Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa palavra. Eu espero que você coloque isso em prática. Na verdade, é o que você é. Você não se esforça, né? Já viu uma mangueira se esforçando para dar manga? Não. Então, você foi programado para produzir frutos de santidade. Amém? Porque você está ligado à videira e não há como trazer outro fruto se não for fruto de santidade. Amém? Então seja abençoado na prática dessa palavra, no nome de Jesus.